Israel é um dos países mais conhecidos do mundo por diversos fatores, entre eles pela história milenar, por ter uma cidade sagrada para as 3 religiões monoteístas mais importantes do mundo e pelos constantes enfrentamentos entre israelenses e palestinos na faixa de Gaza. Mas por trás desses fatos existem alguns menos conhecidos, como a confortável situação econômica de Israel, que atualmente possui um PIB per capita maior do que países desenvolvidos como Reino Unido, França ou Canadá. O país também é o que mais investe proporcionalmente em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias do mundo e já é conhecido como o Vale do Silício do Oriente Médio. Tudo isso em uma região composta de vários países pobres e com pouco mais de 70 anos de fundação. Qual foi a receita adotada para tanto sucesso? E o que outros países podem aprender do exemplo de Israel? Se você quer saber as respostas, preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre o segredo da riqueza de Israel. A situação econômica atual de Israel contrasta totalmente com a que o país enfrentava na década de 1980. Se hoje a economia israelense está em pé de igualdade com algumas potências europeias, naquele tempo se parecia mais com os países da América Latina. Assim como o Brasil, o país sofria com a alta inflação, que chegou a atingir mais de 400% no acumulado do ano de 1984. Neste mesmo ano, tínhamos praticamente a metade da inflação de Israel, com 215% anualmente. Os motivos para esse resultado também se assemelhavam, pois Israel tinha um estado inchado e intervencionista, com o governo consumindo quase 3/4 de todas as receitas do país apenas para sua manutenção. Neste ponto, mesmo sendo um fiel aliado dos Estados Unidos, Israel mantinha uma política econômica muito mais parecida com países comunistas. Para cobrir os altos gastos da máquina pública, o governo emitia cada vez mais dinheiro, o que, como vimos, levou ao aumento da inflação. A situação era crítica, porém, justamente no ano em que a inflação atingiu o maior patamar, um acontecimento marcou o início da mudança para Israel. Nas eleições de 1984, nenhum partido alcançou a maioria no parlamento, e os 2 mais votados não conseguiram apoio de partidos menores para formar um governo. Assim, o Partido Trabalhista, de ideologia de centro-esquerda, e o Likud, partido conservador de viés liberal, chegaram a um acordo para formar um governo e colocar fim ao impasse. O acordo determinou que cada partido indicaria o primeiro-ministro por meio mandato. Assim coube a Shimon Peres, o líder do Partido Trabalhista, o cargo de primeiro-ministro nos 2 primeiros anos da legislatura. A aliança incomum entre partidos de ideologias opostas permitiu a aprovação de medidas capazes de mudar o panorama israelense. A inflação, que beirava os 500%, se reduziu consideravelmente em apenas alguns meses, e o país foi por um caminho completamente diferente do Brasil, por exemplo, que continuou registrando altas taxas de inflação por mais de uma década. O plano implantado por Shimon Peres logo depois de assumir o poder atacou 2 frentes importantes, com várias medidas diferentes. Por um lado, o governo se empenhou em controlar os gastos e, por outro, proibiu a emissão de dinheiro. E antes de vermos os resultados, vamos detalhar um pouco mais as ações que foram tomadas. Adotando medidas impopulares, o governo congelou os salários dos servidores, cortou até mesmo os gastos militares, que correspondiam a 26% do PIB e era considerado importante devido às constantes ameaças de ataques dos países vizinhos. Também iniciou um programa de privatização que, ao longo de vários anos, vendeu todas as empresas estatais que geravam prejuízos. O principal objetivo de controlar a inflação, como já dissemos, foi atingido rapidamente, e em 1986
a taxa anual já estava abaixo de 20%. O outro pilar do plano foi atuar no Banco Central, impedindo a emissão de moedas para o custeio da máquina pública israelense. A decisão de parar a impressão de moedas ajudou a controlar rapidamente a inflação, mas ainda existia o risco de governos futuros se sentirem tentados a retomar os velhos hábitos. Por isso, Shimon Peres tornou o Banco Central de Israel independente, com autonomia e liberdade para tomar as medidas necessárias para combater a inflação, independente do partido ou político no poder. Os resultados foram surpreendentes. Em poucos anos, o país, que registrava constantes prejuízos anuais, atingindo perdas de até 16% do produto interno bruto, passou a ter ganhos, como o ocorrido em 1986, quando o país passou a registrar superávites. As medidas adotadas eram totalmente impopulares. O próprio Shimon Peres relatou em um documentário que no começo foi criticado por praticamente toda a sociedade. Porém, na medida que os resultados começaram a aparecer, sua avaliação melhorou. Quando terminaram seus 2 anos como primeiro-ministro, cerca de 70% dos israelenses aprovavam seu governo. Graças a essas e outras ações, Israel conseguiu crescer em média 5% ao ano durante a década de 1990.